Ok? Senhoras e senhores, vereadores, público aqui presente, internauta que nos acompanha pelas redes sociais e emissoras de rádio, boa noite. Declaro aberta a segunda sessão solene no primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028, que tem por objetivo realizar uma moção de aplausos aos familiares que participaram da campanha da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial. Os familiares do senhor Antônio Pereira de Souza, senhor Antônio Vidal da Silva e o senhor Pedro Pereira Neto, né? Vamos agora para a execução do hino nacional brasileiro. Mais amor, com pátria amada, idolatrada, salve, salve.
Gostaria de chamar o primeiro sargento Márcio Moura de Oliveira, chefe da instrução do tiro de guerra, para fazer homenagem aos 80 anos da FEB. Passo a palavra ao primeiro sargento Márcio Moura de Oliveira. Boa noite a todos. Sou o primeiro sargento Márcio Moura de Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra 10015, sentinela dos 3 climas. Gostaria de agradecer ao senhor Francisco Alberto, presidente da Câmara de Vereadores, pela oportunidade de fazer essa singela homenagem aos nossos integrantes da FEB, que no dia 8 comemoram 80 anos de que pisaram naquele teatro de operações. Agradeço também a parceria com o nosso tiro de guerra em apoiar essa iniciativa que está sendo comemorada por todo o Brasil e pelo mundo afora, onde existem unidades do Exército Brasileiro. Agradeço aos familiares e os amigos, os nossos atiradores e ex-atiradores aqui presentes e a população. Faço agora a leitura de um texto alusivo. Os 80 anos do início das operações bélicas da participação da Força Expedicionária Brasileira, a entrada do Brasil na guerra tornou-se iminente com o rompimento das relações diplomáticas com o país do eixo em 28 de janeiro de 1942. Após o ataque japoneses a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41, além disso, entre fevereiro e agosto de 1942, ocorreu uma série de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros que navegavam na costa do país. O afundamento de 35 navios provocou a indignação da população, que passou a exigir em manifestações de rua e declaração de guerra do governo brasileiro. O rompimento da neutralidade brasileira iniciou-se em 22 de agosto de 1942, com a declaração do estado de beligerância, e concretizou-se alguns dos dias mais tarde, a 31 de agosto, quando o decreto 10.358 foi declarado o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Estabelecida a segurança de nossas fronteiras, principalmente a marítima, chegava o momento de criar e estruturar a Força Expedicionária Brasileira, conhecida pela sigla FEB, em 9 de agosto de 1943, pela Portaria Ministerial 4.744, publicada em boletim reservado de 13 do mesmo mês. Foi mobilizado um envio de um contingente de 25.332 militares à Itália, incluindo nesse universo 377 cearenses, oriundos de vários municípios do estado, inclusive Itapipoca, com o propósito de transportar toda a FEB à Itália. Foram organizados 5 escalões, cada um com cerca de 5.000 componentes. Aqui na terra de Iracema, a chamada para alistamento deu-se depois de 18 de agosto de 1942, e a apresentação seria feita nos quartéis do 23BC, Batalhão de Caçadores, e 29BC, extinto em 46. O transporte dos expedicionários cearenses para o Rio de Janeiro foi realizado pelo navio Itapé, com embarque pelo porto de Mucuripe e com escala em Recife. Os 377 expedicionários cearenses da 10ª Região Militar não viajaram juntos. O terceiro e último escalão participaram em 24 de dezembro de 1944. No princípio do conflito, descobriu-se o plano nazista, que previa uma ofensiva de ataque via Gibraltar, Dakar, Natal, Trinidad, Caribe e Nova Orleans, utilizando o Brasil como ponte. Nesse contexto, foi criada ainda em 17 de setembro de 42 a 10ª Região Militar, pelo Decreto 4706, com sede em Fortaleza, reunindo os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, cujas características fisiográficas eram similares e, por razões
de ordem estratégica para a defesa territorial, em virtude da Segunda Guerra Mundial. Estava assim estruturado o Teatro de Operações do Nordeste, Zona de Guerra, para a defesa da região, na qual a 10ª Região cumpriu as missões de vigiar o litoral e executar planos de defesa terrestre, mantendo estreitas as ligações com as forças navais e aéreas, nacionais e norte-americanas. Durante o período da guerra, o 23BC e o 29BC, atualmente o 10º GAC de Selva, exerceram vigilância permanente à espreita dos submarinos alemães, que rondavam ameaçadoramente as costas cearenses. Em algumas ocasiões, ocupou posições para cumprir missões de tiro com suas baterias no passeio público e na volta da Jurema, guarnecendo ainda postos de observações nos pontos mais altos de Fortaleza. Destacamos alguns cearenses, dos quais sobressaíram nas lutas contra as forças alemãs, tais como Marechal Humberto Castelo Branco, durante a guerra, no posto de tenente-coronel. Chefiou a 3ª Seção do Estado-Maior da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, sendo responsável pelo reparo dos planos de combate para excelente estrategista militar. General Tacito Teófilo Gaspar de Oliveira. Como capitão, comandou a companhia do QG da FEB, na qual foi elogiado pela sua coragem e eficiência no desempenho das missões que lhe foram confiadas e pela sua correção e espírito patriótico. General Odenor da Silva Maia, como capitão da 3ª Companhia do 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria. Participou do cerco e aprisionamento da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Dos 377 combatentes cearenses que aprenderam a lutar no rigoroso inverno dos Apeninos italianos, com temperaturas abaixo de 20 graus, os 5 foram abatidos em combate e 1 em acidente automobilístico, na cidade de Florença. Os cearenses, durante a campanha da FEB Itália, incluindo um capelão militar, Padre Joaquim de Jesus Dourado, mostraram fé, bravura, coragem, ordem, união, obediência e espírito de solidariedade, inclusive pelo descontraído no trato com a população civil, seja pelas festividades e repartindo sua própria ração. É muito patriotismo na defesa da paz, da democracia e da liberdade dos povos. Pesquisa e organização, Gustavo, Major. Senhor presidente. Aqui foram as palavras do nosso primeiro sargento Márcio Moura de Oliveira, chefe de instrução do tiro de guerra aqui do nosso município, e a quem eu quero agradecer por acreditar no nosso legislativo, por buscar parcerias, e o legislativo de Itapipoca está aberto à sociedade para que possa fazer momentos como esse, em que hoje o tiro de guerra, através do Exército Brasileiro, vem fazer essa singela, mas muito honrosa homenagem aos familiares desses 3 pracinhas, né, como eram chamados, que representaram o Brasil na Segunda Guerra Mundial, num fato de heroísmo e de soberania e em defesa da ordem e da paz do nosso país, né, que é a missão das Forças Armadas Brasileiras. E aqui em seu nome quero parabenizar todos que fazem o tiro de guerra, todos os familiares dos ex-combatentes que estão sendo homenageados nesse momento, e dizer, sargento, que conte com o legislativo do nosso município para qualquer homenagem, qualquer evento que você venha fazer, que o tiro de guerra e o Exército Brasileiro venha fazer à sociedade, seja itapipoquense, cearense, a que for. Agora a gente vai fazer uma entrega, né, aos familiares de uma pequena lembrancinha, e a gente vai chamar
Sargento, gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para que eu chame por familiar, né? Então, primeiro, o familiar do senhor Raimundo. Próximo familiar do senhor Antônio Vidal. Próximo familiar do senhor Pedro Pereira. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Um abraço, parabéns a todos que fazem o tiro de guerra 10015 aqui do nosso município.